Mais, Carlinhos? Tem mais, quer? Lógico, pô. Acho que, só para deixar claro, eu sei que o pessoal fica nervoso, né? Mas o objetivo dessa aula também é tirar dúvida. E uma coisa que a minha vida como professor ensinou é que a dúvida dos alunos é que torna as aulas diferentes. E que às vezes essa dúvida aí pode acabar aparecendo na prova, né? Então acho que a dúvida sempre enriquece a aula. Manda aí, Carlinhos. Da Maria. Qual a diferença entre PTNs com estrutura primária, secundária e terciária? Isso depende da sequência de aminoácidos? Sim, Maria, mas aí estrutura, eu sei que estrutura é um ponto importante, mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais lá na frente, tá, Maria? Mas eu vou lembrar, pode deixar. Tá, então não fiquem nervosos sobre estrutura, sobre como a enzima trabalha, inibição enzimática, eu estou guardando para depois. Então vamos fazer o seguinte, vou resolver logo a primeira questão, e aí para fazer a segunda a gente já vai falar um pouco mais de teoria, tá bom? Então olha só, primeira questão. A utilização do leite de vaca em substituição ao leite materno ocorre com muita frequência no nosso meio. A figura a seguir compara esses dois tipos de leite quanto à presença de proteínas. Analise-a. Observa, gente, você tem um percentual de nitrogênio por litro comparando o leite de vaca com o leite humano. E observa aí uma grande diferença, né? Indo para a legenda, a gente vê que o leite de vaca tem mais caseína do que o leite humano. O leite de vaca tem beta-lactobulina e o leite humano não tem. A alfa-lactalbumina, ela está presente nos dois, mas tem mais no leite humano. A lisozima, ela está presente no humano, mas não está presente ali. Então há diferenças nos dois leites, né? Tanto quantitativas quanto qualitativas nos dois leites. Todo mundo olhou as barrinhas e conseguiu interpretar? Eu espero que sim. Então nota, os valores referem-se à quantidade de nitrogênio derivado dos diversos componentes proteicos e do nitrogênio não proteico. De acordo com a figura e o assunto relacionado a ela, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, com base, né, nesses dados que eu analisei rapidamente aqui com você sobre os gráficos, vamos ver a alternativa correta. Letra A. Embora presentes em quantidades diferentes, os dois tipos de leite apresentam a mesma constituição proteica. Então, a letra A fala que qualitativamente eles são iguais. Conforme a gente conversou, a beta-lactobulina, que é o preto, a barra preta, está no leite de vaca, mas não está no humano. A lisozima, que é o branquinho, está no humano, mas não está no leite de vaca. Então observa, gente, que essa informação, que qualitativamente eles são iguais, eles têm uma mesma constituição proteica, não está válida não. Não está válida. Comparando as barras, você vê que há proteínas que estão presentes em um e que não estão presentes no outro. Então, não está válida não. Letra B. O perfil apresentado pode justificar a ocorrência de intolerância ao leite da vaca por uma criança que sempre ingeriu o leite humano. Se ela sempre ingere o leite humano, olha, ela não comia beta-lactobulina. Agora, vai para o leite da vaca, ela passa a comer. Então, se ela tem uma certa intolerância a essa proteína, isso pode ser justificada por essa mudança do leite humano para o leite da vaca? Pode. Tem uma composição diferente, né? Se tem uma composição diferente, isso pode gerar algum tipo de reação, algum tipo de alergia? Pode. Então a letra B me parece certa. Vou ler as outras. C. O teor de todas as proteínas é menor no leite humano, o que justifica a sua substituição pelo leite da vaca. Vamos ver se todas têm menos no leite humano? Ó, a caseína tem menos. A lactobulina tem menos. A alfa-lactoalbumina tem mais. Tá vendo que esse pontinhozinho aí, ó, é a terceira barrinha de baixo para cima. Que a alfa-lactoalbumina tem mais no homem do que na vaca? Ah, gente, então a C tá errada. O teor de todas as proteínas é menor no leite humano. Tá errada, tá? Não marca essa não. E a letra D. Além das proteínas apresentadas, o leite constitui uma boa fonte de gordura, mas não apresenta nenhum teor mineral. Bom, a informação não está no gráfico, né? O gráfico não diz se tem gordura e sal mineral. Bom, vamos lá. O leite, ele é uma boa fonte de gordura? É. Tanto, gente, que você sabe, quando você vai ao mercado, você pode comprar o leite integral, o leite semidesnatado e o leite desnatado.
onde esse processo, né, de pegar o leite integral e fazer o leite desnatado, ele reduz principalmente gordura. Até uma outra questão interessante é que quando reduz gordura, reduz também vitaminas, né? Você diminui principalmente as vitaminas lipossolúveis. Então, quando você escolhe um leite desnatado, que legal, o leite desnatado tem menos gordura, show, mas ele tem menos vitaminas lipossolúveis também. Acaba sendo, né, um preço que você paga para ingerir menos gordura e para não ficar gordo, obeso, igual o Oda é. Mas olha a outra parte, gente. É uma boa fonte de gordura, mas não tem nenhum teor mineral. Ah! Qual é o sal mineral que, sabidamente, tem como uma das nossas principais fontes o leitinho? Isso, você sabe. É o cálcio, né? Você sabe que as nossas fontes de cálcio, né, são principalmente leite e seus derivados. Pode ser carne também, alguns vegetais também têm bastante cálcio, mas leite e derivado tem muito cálcio, né, gente? Então falar que o leite não tem nenhum mineral, forçação. Então pode marcar, ó, letra B de biologia, muito fácil, que é a letra certa dessa questão. Beleza? Fala aí, Carlinhos. Carlinhos tá se virando os 30 aí, né, Carlinhos? Da Kathleen. A albumina colabora com a viscosidade do sangue. Caso aumentarmos a concentração da albumina, irá aumentar a viscosidade do sangue? Show, Kathleen! Sim. Verdade, Kathleen. O que você falou tá certo. E para mostrar que você tá certa, vamos resolver a questão 2. O excesso de radiação solar também pode provocar queimaduras na pele. Esse tipo de lesão acarreta a perda de água dos tecidos, que por sua vez retiram água do sangue. Para prevenir a perda excessiva de água do sangue para os tecidos, o organismo conta com a ação das proteínas sanguíneas. Aí, Kathleen, proteínas sanguíneas. A proteína sanguínea mais abundante, Kathleen, é a albumina. Principalmente a albumina que age como, né? Você falou aí de viscosidade. Vamos entender aqui como é que a albumina age, que isso aí é importante. A gente já vai até adiantar para uma outra questão discursiva que vai estar mais lá na frente. Deixa o Odinha fazer o esquema aqui. Tá aqui um capilar sanguíneo. Vamos colocar que aqui a porção arterial do capilar e aqui a porção venosa do capilar que está chegando em um dado tecido, Kathleen. Como essa é a porção arterial do capilar, Kathleen, essa porção é a que está mais próxima do coração. E na medida em que o capilar ele se afasta do coração, né, a gente vai estar chegando na sua porção venosa. Então, opa, Lelê, o sentido do sangue é esse aqui. Beleza? Show. Concorda que esse sangue que passa pelo capilar sanguíneo, ele está passando numa alta pressão? E o capilar, né, que tem ali o diâmetro de um fio de cabelo, ele é um vaso bem fininho, permitindo um extravasamento, permitindo uma troca de substâncias? Sim. Então, o que acontece aqui, Kathleen? Na porção arterial, você encontra uma pressão de extravasamento que diminui ao longo do capilar. Quanto mais próximo do coração, maior esse empurrar, maior a pressão de extravasamento para o tecido. Pressão de extravasamento, que é chamada de pressão hidrostática. Que empurra o excesso de plasma para o meio externo ao do capilar sanguíneo. Agora, Kathleen, o que extravasa aqui? Extravasa tudo que é pequeno, entendeu? Proteínas são muito grandes, não extravasam. Células não extravasam. Podem até arrumar um jeito de saírem desse capilar, em um movimento que é chamado de diapedese. Então ela pode até arrumar um jeito de sair, mas a célula não extravasa, a proteína não extravasa. Agora, moléculas pequenas, água, sais, monossacarídeos, extravasam para o meio intersticial desse tecido, acumulando plasma nesse tecido. Então, isso aqui é um plasma extravasado. O plasma extravasado
que forma um edema, beleza? Um edema. E o que vai acontecer? Como as proteínas não extravasam, as proteínas ficam aqui dentro, proteínas como a albumina, a água está saindo, mas a proteína está ficando. Opa, Lelê. Então a concentração de proteínas aumenta ao longo do capilar sanguíneo. Aqui é menor, aqui é maior. E quanto mais concentrado esse sangue ficar em relação ao tecido, mais concentrado, mais concentrado, mais concentrado, plim, maior a sua pressão osmótica. Então, a tal pressão osmótica, ela começa pequena e ela aumenta ao longo do capilar. Essa pressão, futuros médicos, meu medicina para os fortes, é a pressão que, em termos gerais, a gente chama de osmótica, até resolvendo aí esse problema, mas ela também pode ser chamada de pressão coloidosmótica ou oncótica. Então, a pressão osmótica, coloidosmótica ou oncótica, ela aumenta ao longo do capilar devido a essa diferença de concentração. Ela vai aumentando devido à diferença de concentração. Mas, mesmo assim, se a gente somar todas as setas amarelas que são hidrostáticas, a soma de todas as amarelas fica maior do que a soma de todas as azuis, que são as pressões osmóticas. Então, por mais que a proteína sanguínea, que é a albumina, né, deixe o sangue mais viscoso e puxe a água de volta para o sangue, sempre haverá uma tendência de parte desse plasma ficar acumulado nos tecidos, gerando um certo inchaço, que é o edema linfático. Agora, Adinha, por que eu não vou ficar inchado, até, quem sabe, ó, explodir? Porque a gente tem um outro sistema que vai agir para drenar o excesso de plasma dos tecidos. E esse sistema que drena o excesso de plasma dos tecidos é o sistema linfático, são os vasos linfáticos, que são extremamente importantes nessa drenagem linfática. Então, a drenagem linfática, aliada à pressão osmótica sanguínea, evitam que o plasma extravasado fique nos tecidos, evitam que aquele órgão, aquele tecido, ele fique crescendo, inchado, cheio d'água, de forma contínua. Então, minha gente, olha aí a questão, ó. O organismo conta com a ação de proteínas sanguíneas, principalmente a albumina. Qual é o papel da albumina no sangue? A albumina não deixa de ser uma reserva de proteínas, uma reserva de aminoácidos, mas o papel da albumina é esse controle hídrico, né? É permitir que haja um aumento da pressão osmótica, um retorno da água para o sangue, evitando que o volume de sangue caia demais, o que acarretaria uma queda drástica na pressão arterial e, quem sabe, um choque de hipotensão. Entendeu? Então, ó, albumina, A, reduz a quantidade de íon na composição do sangue. Nhé. Albumina, B, diminui a permeabilidade da membrana das células do vaso. Nhé. Albumina, C, aumenta a absorção de água no líquido intersticial. A albumina não aumenta a absorção do líquido intersticial, que é aqui. Ela aumenta a absorção de água aqui, no sangue. D, eleva a pressão osmótica do plasma sanguíneo, aumentando a reabsorção de água do líquido intersticial para o plasma sanguíneo. Então, a letra certa é a letra D. Beleza? Tira o printão aí. E Carlinhos me fala as suas dúvidas.